Olá, querido aluno. Estamos aqui para discutir mais uma aula de História. A nossa aula de História hoje, ela está situada na área da teoria da História, mais precisamente sobre as correntes historiográficas e o ofício do historiador. Então a nossa aula ela vai percorrer discussões em que ela abrangerá as escolas historiográficas, como a escola positivista, o marxismo, a escola marxista, a nova história, ou escola dos análises e a história cultural. E além disso também vamos discorrer sobre a escrita da história de Michel de Certeau, mais precisamente sobre a operação historiográfica, e também discorrer um pouco de Durval Muniz, no seu artigo A Hora da Estrela, falando sobre a relação da escrita do historiador e da escrita do literato. Então, senhores, a primeira escola historiográfica que nós tivemos na história da historiografia, é a escola metódica, ou a escola chamada positivista. Professor, quais as características dessa escola historiográfica, dessa escola positivista? E aí vale lembrar, querido aluno, que a escola positivista ela surge na França no século XIX, com os pensadores Auguste Comte, que foi um dos grandes precursores da história positivista, e também com um outro escritor, que é o Leopold von Ranke, que foi um dos grandes precursores também da escola positivista na França do século XIX. Então, professor, quais as características da escola positivista nesse âmbito historiográfico, nesse âmbito da escrita, da historiografia na França naquela época? Vale lembrar, amigos, queridos alunos, que a escola positivista, ou escola metódica, como era chamada, ela tinha grandes características. A primeira, ela era uma história que era voltada para os grandes fatos, ou seja, era uma escola que se voltava para grandes fatos políticos. A política, a história política naquela época, na França, era uma dos grandes motores da escola metódica naquela época. Então, a historiografia naquela época, ela se baseava justamente em grandes fatos políticos, numa historiografia política. E aí também, dentro dessa historiografia política, dentro dessa forma de escrita da história na França do século XIX, nós temos a exaltação dos grandes heróis, das grandes figuras, que são atribuídos aos grandes cargos do Estado, que são os ditos instituições oficiais do governo. Então, essa escola positivista, ela vem justamente para trazer essa gama de conhecimento específico na historiografia da França daquela época. Então, uma característica muito forte também na escola positivista é justamente a objetividade absoluta no domínio da história. Professor, o que é isso, professor? É que os historiadores daquela época, eles acreditavam que havia uma neutralidade na história, que o historiador, ele tinha que escrever a história a maneira como ela era apresentada pelos órgãos oficiais, pelas fontes oficiais. E aí se respeitavam rigorosamente as técnicas atreladas às fontes históricas, que na verdade essas fontes históricas da época eram justamente jornais ligados ao governo, eram escritas que eram justamente validadas pelas estruturas oficiais do governo. Então, o historiador ele era fiel às informações das fontes oficiais. Então, o historiador ele estava atrelado às fontes. Ele tinha que dizer aquilo que as fontes elas estavam querendo transmitir para o leitor. Então, o historiador, na época, ele era um transmissor do conhecimento. Ele pegava as fontes, pegava as informações e escrevia, e narrava tal qual como as fontes elas apresentavam. Então, essa escola positivista ela tem todas essas características de exaltações dos grandes heróis, de exaltação da história política,
né? E aí, assim, esse período na França do século XIX, essa historiografia ela foi dominada por essas questões, né? Então isso foi a escola positivista no século XIX na França. Em detrimento disso, caro aluno, nós também tivemos a escola marxista, né? Que todos nós conhecemos o marxismo, né? Que também foi um movimento que aconteceu na Alemanha no século XIX, né? E tendo seus dois precursores e grandes figuras que estiveram à frente da escola marxista, né, que foram Karl Marx e Friedrich Engels, né? Na verdade, esses dois rapazes eles foram precursores do marxismo e também foram um dos seus maiores representantes na escola marxista ao longo da história, né? Então, o que marca o marxismo, na verdade, na verdade a obra O Manifesto Comunista do Karl Marx, né? Em que nessa obra, né, o Marx ele vai justamente fazer uma crítica, né, sobre as condições dos trabalhadores na época, sobre a exploração, sobre o fim do capitalismo, sobre toda essa configuração, né, social e econômica que a Alemanha vivia naquela época, né? E aí, dentro do Manifesto Comunista, o Karl Marx ele acaba por apresentar, né, uma dualidade de classes, né, que o mundo passaria a ter como modelo naquela época, que era o proletariado versus a burguesia, né? Então o Marx ele traz essa nova característica, né, ele traz essa nova profundidade ao olhar a história, trazendo, né, a história nesse sentido, né? Então Marx acreditava, né, que o proletariado ele deveria fazer uma revolução e fazer a instalação do socialismo, né, onde as massas assumiriam o poder político e o poder econômico, né, na sociedade. Então o marxismo ele vem justamente, né, trazer essas características, trazer, né, essa forma de historiografia, essa forma de ver a história de uma forma diferente, totalmente diferente do positivismo, né? Porque justamente o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles vêm justamente, eles parem essa ideia do marxismo totalmente, né, para ir de encontro com a escola positivista, como se eles estivessem projetando um novo modelo, projetando uma nova forma de historiografia, uma nova forma de conceber as relações sociais e econômicas da sociedade, né? Então, na verdade, essa escola marxista, querido aluno, ela tem uma certa característica, que é o quê? A característica da escrita historiográfica do marxismo é justamente a de fazer uma abordagem política e econômica, né? Então, além dela fazer uma abordagem política, né, ela também faz essa abordagem econômica. Só que a abordagem política que o marxismo ela traz é uma abordagem totalmente diferente, né, do positivismo. Por quê? Porque o Marx ele faz uma abordagem política, mas no sentido crítico, né, no sentido de politizar a sociedade, de politizar a historiografia contra tudo aquilo que for, né, baseado na repressão. E ele também, a escrita do marxismo, ela é uma escrita, né, que vem justamente para trazer uma ideia do econômico, né, para perceber as questões estruturais econômicas, né? Então a ideia do marxismo é justamente isso, né, de trazer as relações econômicas, de trazer as discussões econômicas. A historiografia ela vai girar em torno disso, né? E aí, por exemplo, aqui no Brasil nós vamos ter, por exemplo, Caio Prado Júnior, né, que é um grande historiador, que vai justamente escrever, né, sobre as relações econômicas, né, sobre as formas econômicas do Brasil, por exemplo, no século XX, né? E aí nós temos essa relação. E aí o Karl Marx também, né, a partir do marxismo, a partir dessa escrita historiográfica, dessa crítica que ele faz, ele também traz o livro Capital, né? Que na verdade nesse livro Capital ele faz uma análise econômica da política, né, da acumulação de capitais, né, e uma crítica ao capitalismo. Vale sempre lembrar, querido aluno, que o marxismo ele sempre faz uma crítica política, ele sempre faz uma crítica econômica. E aí essa escola historiográfica ela é dominada justamente por isso, né? Então o Marx ele acaba que fazer com que a historiografia ela gire em torno dessas questões políticas e dessas questões econômicas. Então são essas basicamente as características que o marxismo ele vem trazer, né, para a historiografia no século XIX, né, uma historiografia totalmente, né, que vai ao contrário da escola positivista, né. Dado sequência a essas questões,
né? E aí na passagem também do século XIX para o século XX, né? Com o aparecimento de novos historiadores, com o aparecimento de novos métodos da história, né? Com a virada, né, linguística, nós temos já no século XX, né, o surgimento da Escola dos Análises, né? Escola dos Análises, que é uma escola, né, que surge na França no século XX, né, e que tem seus precursores, seus maiores representantes de início, Marc Bloch e Lucien Febvre, né, que são dois grandes historiadores do século XX na França, né? E aí vale lembrar, querido aluno, que a Escola dos Análises ela é dividida em 3 gerações: a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Todas essas gerações ela tem as suas características próprias, tem as suas características próprias, elas têm as suas particularidades, né? Então, querido aluno, na primeira geração dos análises, nós temos o quê? Quais são as características, professor, da primeira geração dos análises? A primeira característica da geração dos análises é uma repulsa à história política. Vale lembrar, né, que até tão pouco no século XIX, nós temos toda uma história voltada para o econômico, para o político, que é justamente derivada do marxismo. Então essa gama de historiadores ela vem justamente para trazer, né, uma nova forma de conceber a história. Então o principal motivo, o principal carro-chefe é uma repulsa para a história política. Ou seja, a história política ela é deixada um pouco de lado, né? E aí uma das grandes características da Escola dos Análises é justamente o apreço pela história-problema, né? Os historiadores ele vêm, Marc Bloch, Lucien Febvre, né? Eles passam a ver a história, passam a ver a historiografia de uma forma diferente, no sentido de problematizar os sujeitos, no sentido de problematizar as situações, né? E aí a escola é interessante, a Escola dos Análises, diferentemente do marxismo e da escola positivista, ela se torna interessante porque ela abre um leque de possibilidades, né, para você fazer novas abordagens de história, né? Agora nós temos temas variados para se tratar a história. A Escola dos Análises ela tem essa característica de abranger, né, a história de uma forma muito mais totalizante, no sentido, né, de dar uma maior subjetividade aos historiadores, né? Por exemplo, agora os historiadores trabalham a natureza, trabalham a paisagem, trabalham a população, a demografia, as trocas, os costumes. Então tudo isso faz parte, né, dessa gama, desse leque que foi aberto pela Escola dos Análises, né? E aí uma outra grande questão também da Escola dos Análises é a questão da interdisciplinaridade, né? Então a Escola dos Análises ela vem trazer a interdisciplinaridade, ela vem trazer o diálogo com outras disciplinas, né? Então é basicamente isso, né, que foi focado, que foi objetivado na primeira geração da Escola dos Análises, né? Na segunda geração dos análises, nós aí já temos a representação muito forte de Fernand Braudel, né, que era aluno, né, de Lucien Febvre, e ele vem justamente para trazer essa responsabilidade de história, de métodos e técnicas que foi aprendido na primeira geração dos análises, né? Então, o que acontece? O Braudel, né, primeiramente, ele ia na sua grande obra O Mediterrâneo, que é um marco na história da geração dos análises, um marco na historiografia do século XX, né? O Braudel ele tinha a intenção de trabalhar a história política da França. Ele tinha a intenção de trabalhar a história política da França. Então, o que acontece? O Fernand Braudel ele tem uma influência muito grande com Frederic Ratzel, um geógrafo, Frederic Ratzel. E, através dessa interdisciplinaridade entre história e geografia, ele acaba que optar, né, por uma outra situação, por uma outra forma de conceber a história, né? Quer dizer, então, o Braudel ele acaba que por abandonar uma história propriamente dita política e passa a perceber, né, passa a perceber, né, a história de uma forma mais abrangente, né? Quer dizer, o Braudel no livro Mediterrâneo ele abarca a longa duração das relações do homem com o meio geográfico, né? Ele abarca as culturas que pouco mudaram ao longo de uma grande periodicidade no tempo. Quer dizer, ele passa a ver a longa duração. O Braudel ele começa a ver que as culturas, né, ao longo de um determinado tempo, elas não mudam quase nada, né? Ou seja, levam uma grande durabilidade, levam um grande período de tempo para que essas culturas, para que essas características de uma sociedade ela vá mudando, né? E aí também surge também a ideia da história quantitativa. Braudel também faz uma história dos preços, né? Então essa geração dos análises ela traz essas características,
né? Ela traz a história quantitativa, fala da história dos preços e demais, né, particularidades que a segunda geração dos análises traz. E ainda assim, né, com esse alargamento historiográfico, com essa interdisciplinaridade entre a história e a antropologia e a geografia e as ciências sociais, né, ela traz uma nova possibilidade de fontes históricas, né? Então, se eu tenho um largo objeto, né, possibilidade de trabalhar com vários objetos na sociedade, é claro, é lógico que há, querido aluno, novas possibilidades de fontes históricas, né? Então, o leque das fontes, ele começa a ser alargado, ele começa, né, a ser aprofundado, e o historiador ele passa a ter mais condições, passa a ter mais instrumentos para se trabalhar na história, né? E então, basicamente isso, a segunda geração dos análises e a terceira geração dos análises, né, que também é a partir da década de 70, né, que é marcada, por exemplo, pela participação incisiva de Jacques Legoff, né, que foi um dos grandes precursores também da Escola dos Análises e que participou ativamente da terceira geração dos análises, né, no seu livro História e Memória. Né, nós tivemos também a participação maciça de Georges Duby, né, com a História das Mulheres, Michel Foucault, Ladoulier, Michel de Certeau, dentre tantos outros historiadores que participaram da terceira geração dos análises, né, e fizeram, né, com a história, e viram a história de forma diferente, viram os sujeitos históricos de forma diferente, né, abrangeram os sujeitos na história de forma diferente, né. Então agora, na terceira geração dos análises, né, nós já temos uma questão muito interessante, né, que os historiadores começam a trabalhar, que é a questão da microhistória, né, quer dizer, é olhar, né, o micro, é olhar o sujeito de uma forma mais particular, né? E aí, dentro dessa microhistória, nós temos, por exemplo, né, a obra O Queijo e os Vermes, de Carlos Ginzburg, que vai ensaiar, que vai ser a obra motor da microhistória na historiografia do século XX, né? E aí, dentro dessa microhistória, nós temos vários exemplos, por exemplo, como a História do Cotidiano, de Michel de Certeau, né, a História Vista de Baixo, né, provocada, escrita por Michel Foucault, né, a história regional. E aí a gente, através dessa micro-história, dessa micro-historiografia, né, o François Doucet, ele vem e faz a história em migalhas, né? O François Doucet, ele traz essa grande obra também para compactuar com essa geração de pensamentos da historiografia nessa época, e ele faz a história em migalhas, né? E aí os análises, eles vêm trazer essa característica importante, né? Aí é onde eles vão dar importância aos estudos antropológicos, né? A história, ela vai passar, né, a ter uma certa característica, a ter uma certa aproximação com a antropologia, né, que é o que vai dar a diferença no objeto da história, que é o que vai dar diferença ao sujeito na história, que é o que vai dar diferença, né, a novas abordagens que a história ela vai possibilitar a partir da década de 70 do século XX, né? E aí é exatamente isso que a Escola dos Análises ela vem trazer, né? Essas novas abordagens, essas novas fontes, né? Essas novas características, né? E em detrimento disso, há uma grande discussão, né, dentro dessa característica, alguns historiadores defendem, por exemplo, que existe uma quarta geração dos análises, outros já dizem que essa quarta geração já é o que nós chamamos de nova história ou história cultural, né? Que é a história que tem predominado até hoje nos grandes centros, nas grandes universidades, que tem norteado muitas pesquisas dentro das nossas universidades, né? E aí, essa grande história cultural, ela nasce no final do século XX aos dias atuais, né? Temos, por exemplo, como Michel Foucault, né? Um grande escritor da história cultural, por exemplo, é um autor que foca no social e no indivíduo, né? Que vem trazer essa microhistória, que vem perceber essas particularidades, né? Essas bordas deixadas pela história ao longo do tempo. Temos o Michel de Certeau com as práticas cotidianas, né? A invenção do cotidiano, Norbert Elias com o processo civilizador, que vem justamente para trazer essas novas abordagens. Então a história cultural ela vem para trazer essas novas abordagens, ela vem para pegar o sujeito, né, as suas questões materiais e imateriais, né, aquilo que nós chamamos de antropologia cultural, né, é olhar para o homem, olhar para o sujeito em sociedade e perceber as suas características, né, as suas relações materiais e as suas relações imateriais, que é o que vai dar tonalidade, que é o que vai dar embasamento na história cultural. E aí a questão também, por exemplo, Foucault, Michel de Certeau,
né, eles vão aprofundar a microhistória, eles vão trazer, né, as pequenas particularidades que o ser humano ele tem de acordo e convive com a sociedade, né? E aí também a história cultural, a partir do momento em que ela se volta para o indivíduo, que ela toma o indivíduo como o indivíduo e suas práticas culturais como um carro-chefe da história e da historiografia, né, nós temos uma possibilidade de fontes, né? Então, se tudo é história, né, então tudo nós podemos transformar como fonte, nós podemos trabalhar como fonte, tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, tudo aquilo que é produzido em sociedade. E aí, interessante, o mais interessante disso, nós falamos, querido aluno, na história cultural, né, é que existe um fato fantástico, falando da história cultural no Brasil, que é a questão da produção do Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire, ele é um dos escritores que ensaia a história cultural no Brasil muito tempo antes da história cultural propriamente dita ser, né, recebida pelos historiadores aqui no Brasil, né? Então, no livro, por exemplo, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, né, ele já colocava receitas de comida como fonte, né, falava de uma história da arquitetura, falava da história da cadeira, da história de balanço, né, da história da rede, no livro Casa Grande e Senzala. Então, Gilberto Freire, ele ensaia a história cultural no Brasil há muito tempo antes da historiografia cultural chegar nas nossas universidades, chegar nos nossos grandes centros. Então, o Gilberto Freire, hoje, ele é visto como um dos ensaístas da história cultural no Brasil. Isso é fantástico, né? E aí, querido aluno, além dessas correntes historiográficas, né, do escola positivista, do marxismo, da escola dos análises, da história cultural, é interessante você perceber que em todas essas correntes historiográficas, que em todos esses períodos históricos, há uma coisa interessante, que é o ofício do historiador, né? O ofício do historiador, como é que o historiador se comporta ao longo do tempo, né? Como é que o historiador ele percebe a historiografia ao longo do tempo, suas técnicas, suas artimanhas, suas formas de escrever, suas formas de perceber o mundo, né? E é interessante, eu trouxe para vocês, né, para a gente falar um pouco da operação historiográfica, né, no livro A Escrita da História, do Michel de Certeau, né? A operação historiográfica de Certeau, ele vem para trazer, né, um apanhado, para trazer uma reflexão sobre a escrita do historiador, né? Então, o Michel de Certeau, quando ele começa esse texto dele, a operação historiográfica, ele nos faz uma pergunta. Então, ele pergunta o seguinte: o que fabrica o historiador quando faz história, né? Para quem trabalha? Quem produz, né? Então, isso é uma indagação que nos deixa muito, né, interessados, né, ao estudar a história, ao estudar a historiografia, ao estudar a teoria da história. Porque o que faz o historiador quando fabrica história, querido aluno? Você, quando você pensa na história, quando você escreve o seu texto, ou quando você irá escrever o seu texto, o que você fabrica? Você já tem ideia do que você, né, possa escrever ou possa narrar dentro do seu contexto histórico, dentro da sua escrita histórica? Então, o que faz o historiador? Né? E aí, o Michel de Certeau, ele é interessante, porque ele faz essa pergunta e ele delineia 3 tópicos, né? Que é a questão do historiador, ele parte a partir de ele tem 3 tópicos, que é um lugar social, uma prática e uma escrita, né? Então, o historiador ele precisa desses 3 pontos para ele chegar, né, à operação historiográfica total. O primeiro ponto, um lugar social. O que Certeau quer dizer com isso? O Certeau quer dizer simplesmente que toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de produção socioeconômica, política e cultural. Queridos alunos, qualquer trabalho de história, qualquer historiografia, qualquer narrativa produzida pelo historiador, ela tem que ser validada por uma instituição ou por um grupo, né, de profissionais ligados à área, né? Então, nós temos instituições históricas, né? No passado, na Idade Média, por exemplo, nós tivemos instituições eclesiásticas na Idade Média. Então, na Idade Média, querido aluno, quem tinha o poder do conhecimento era a igreja. Então, a igreja naquela época é que dava veracidade às narrativas, que dava veracidade à historiografia. Então, é isso que ele chama de um lugar social. A escrita da história, ela parte de um lugar, ela parte de uma instituição, né? E aí também, exemplo disso, é as escolas historiográficas que nós vimos há pouco tempo, né? Quer dizer, elas dão veracidade, né, ao seu texto, à sua narrativa, e as universidades hoje são um exemplo disso, né? São lugares de produção, são lugares que validam a sua escrita, que validam a sua narrativa, né?
Então, o segundo ponto que o Michel Dissertot ele apresenta é que o historiador ele precisa de uma prática, né? Então, ele precisa de uma prática para ele formular a sua operação historiográfica no total, né? Então, a própria história entra nessa relação do discurso com as técnicas que produz. É preciso encarar ela, né, como trata os elementos naturais, né, para o transformar em um ambiente cultural. Então, o historiador, né, ele precisa dessa prática, né, ele precisa dessa cientificidade da história. Então, como é que o historiador trabalha a historiografia? Como é que ele pega algo natural da sociedade, né, e ele transforma em algo historicizado, em algo, né, cientificizado, né? Então ele trabalha sobre um determinado sujeito, sobre uma determinada situação da sociedade, né, para transformá-lo em história, né? Ele empreende uma manipulação, né? Uma manipulação no sentido de pegar, né, o objeto histórico, passar pelas técnicas da historiografia, da teoria da história e transformar, né, no texto narrativo, que é justamente o texto escrito que vai dar veracidade ao historiador, né? E o historiador também, por último, ele precisa de uma escrita, né? Ele precisa de uma instituição, ele precisa de uma prática social e ele precisa de uma escrita, né? A história como escrita, ela depende da passagem do que o historiador realizou em sua prática para a elaboração de um texto histórico, né? Então, dependendo da prática, dependendo do modo como o historiador tratou as suas fontes, tratou o seu material de trabalho, é que ele vai escrever o seu texto, né? Então, a história, enquanto escrita, ela está submetida a uma ordem cronológica, né? Ela passa por esses passos, ela passa por essas situações para poder chegar no texto, né? E a escrita da história, ela faz parte, né, de uma prática social e são fruto de diversos interesses de um lugar social, né? Então, o historiador, ele parte a partir de um interesse, ele parte a partir de um objetivo, né, para se chegar ao texto narrativo, né? E ele, no texto também, a operação historiográfica, ele aborda vários discursos, né, em que o historiador toma, o literário, o discurso do historiador. Então, são várias essas situações em que o historiador ele toma, né? Então, Michel Dissertot, na operação historiográfica, ele parte justamente dessas questões, querido aluno, que o historiador ele deve partir de um lugar social, de uma prática e de uma escrita para se chegar, né, a essa conclusão da narrativa histórica, a essa conclusão da escrita da história, né, que é o produto final, que é o resultado final, né, da produção historiográfica. E aí, por último, dentro dessa operação historiográfica de Michel Dissertot, desses três pilares que o Michel Dissertot nos traz para produzir uma escrita historiográfica, nada mais, né, interessante do que trazer para a prática, né? Por exemplo, eu trouxe para vocês também, né, falar sobre o artigo do Durval, professor Durval Muniz, né, que o artigo dele fala justamente sobre isso, sobre essa prática do historiador, sobre a narrativa do historiador, de como o historiador se comporta dentro da historiografia, né? Então, no seu artigo, A Hora da Estrela, a relação entre a história e a literatura, uma questão de gênero, né, ele faz uma pergunta: será se existia essa relação de gênero entre a escrita literária e a escrita histórica, né? Então, o ofício do historiador, né, ele perpassa justamente por essas questões narrativas, né? E aí a questão que o Durval traz é muito interessante, né? Por exemplo, Michel Dissertot e Hayden White, né, que na verdade alguns historiadores consideram eles como historiadores, né, iluministas da história, né? Eles comungam da ideia de que cabe aos historiadores a abordagem dos fatos e só aos escritores seria permitida a ficção, né? Então, o Durval ele trata no texto dele em que a ficção era algo voltado para o discurso literário, para a narrativa literária, cabendo aos historiadores, né, a abordagem dos fatos de uma forma real, a partir das fontes, a partir, né, das abordagens, das relações que o indivíduo tem com o meio, com a sociedade, né? E que a história ela tem esse compromisso, né, de procurar a verdade, e a literatura seria diferente, né? Poderia ser fruto da pura imaginação, né? Então, por que será que os historiadores, né, o Durval, uma coisa interessante que ele faz no texto dele, ele pergunta, né, por que será que os historiadores, né, têm tanto medo da literatura? Né? Por que os historiadores temem tanto a narrativa literária? Né? Por que essa obsessão tão grande, né, de separar os campos, de separar, né, a escrita literária da escrita histórica, né? E aí o Durval ele faz isso muito bem no texto dele, A Hora da Estrela, né, que é justamente separar essa escrita literária da escrita histórica. E aí ele traz essa abordagem, né, justamente para mostrar, né, que
a escrita da história ela vai muito além dessas relações que são apresentadas. Então, querido aluno, o texto ele mostra justamente isso. O texto do Duval ele vem para fazer essa comparação entre a narrativa literária e a narrativa histórica, né? Onde a literatura ela tem essa artimanha, ela tem essa sensibilidade, ela tem essa feminilidade escriturária, enquanto que a história seria mais uma escrita rígida, uma escrita aliada às técnicas históricas, às técnicas historiográficas. Então ele traz justamente isso. E aí é interessante você perceber, às vezes vocês também já perceberam ao ler, né, alguns livros, por exemplo, quando você olha num capítulo, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial no livro de história, você vê lá, né, na Alemanha morreram na guerra não sei quantos milhões de soldados, e você simplesmente passa a página de história do livro. Aí, por exemplo, você pega um livro de literatura, por exemplo, Menino do Pijama Listrado, você lê, você se acaba de chorar no final. Por quê? Porque as narrativas, elas são contadas de formas diferentes, né? E aí o Duval ele vem trazer essas características, né, da narrativa, da escrita historiográfica, né, ao longo da história e na atualidade. Então, querido aluno, essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as características, né, das escolas historiográficas, do positivismo, marxismo, escola dos análises, história cultural, e tenha compreendido também um pouco das funções do historiador, do ofício do historiador, de como ele deve trabalhar a partir das técnicas, né, apresentadas pela história ao longo dos tempos. Forte abraço, até a próxima aula.